Nesse fim de semana, um garoto morreu desfilando na Fashion Week, o Thales, de 25 anos. E o pessoal tem me perguntado o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Então, a primeira coisa para o pessoal que fica em redes sociais é: para de discutir a vida alheia sem saber o que realmente aconteceu. Eu vou falar para vocês sobre uma coisa hoje que chama-se morte súbita. Tá? Na verdade, chamava-se morte súbita na minha época. Hoje chama-se mal súbito ou morte por mal súbito. Então, antes de falar desse caso do Thales, a gente tem que relembrar um fato histórico, que é o fato do Serginho, que era um jogador do São Caetano. Então, se você era novo naquela época, em 2004, um jogador do São Caetano chamado Serginho estava jogando aqui no Morumbi contra o São Paulo e ele simplesmente desmaiou no campo e morreu por uma coisa chamada morte súbita, que é uma coisa que é relativamente comum em atletas, porque os atletas desenvolvem muito o coração e o ventrículo esquerdo fica hipertrofiado. Então a hipertrofia do ventrículo esquerdo em atletas geralmente os leva à morte súbita quando eles são portadores de alguma doença cardíaca que gere arritmias. Então as arritmias cardíacas, que para quem não sabe são os problemas no ritmo cardíaco, elas podem gerar taquicardia ventricular e posteriormente fibrilação ventricular. Se o camarada entrar em fibrilação ventricular, ele pode ter uma parada cardíaca e ter a chamada morte súbita. Então o que leva ao evento morte súbita é taquicardia, fibrilação, parada. Então isso leva a pessoa à morte súbita. Em atletas, a gente pode falar que é até uma condição relativamente comum quando o cara não sabe que tem uma arritmia cardíaca de base. Então o Serginho, até trouxe uma matéria aqui sobre o Serginho, que eles sabiam que o Serginho tinha uma alteração cardíaca de base, porque ele era atleta, tinha que fazer exames periódicos. Então tá aqui, ó. No exame do teste ergométrico do Serginho, teve uma arritmia de grau leve, sem significado, e foi dito a ele que era uma alteração típica de coração de atleta. Fizemos outros exames e o Serginho jamais foi proibido de jogar. Por que eu levaria um jogador ser avaliado ao INCOR para não obedecer à orientação médica, diz o médico do São Caetano na época. E é isso aqui, é uma coisa antiga, uma coisa de 2004, mas fica muito atual quando a gente vê o caso do Thales aqui. Então tá ele aqui desfilando, ó. Provavelmente você já viu essa imagem aqui, ó. Então ele vem na passarela, simplesmente desaba aqui, ó. Então aí ele foi tropeçando até cair. Então provavelmente o Thales, ele tinha algum problema cardíaco de base, onde ele tinha uma arritmia e ele não sabia. Ou ele tinha algum problema congênito do coração. Porque eu fico muito triste nessa época de redes sociais. Vou falar para vocês um desabafo assim. Dá até vontade de excluir todas as redes sociais. Se eu não trabalhasse com rede social, provavelmente eu já tinha excluído tudo. Porque todo mundo agora vem falar que o cara usava anfetamina, usava droga, que isso, que aquilo, sem saber se o camarada tinha uma arritmia, que às vezes nem ele sabia, ou se ele já apresentava um problema congênito do coração de base, que o levou a ter essa arritmia e a sequência da morte súbita. Que ele estava numa pressão violenta, era acho que o segundo desfile dele, a descarga de adrenalina, né, que é a descarga adrenérgica no coração dele devia estar violenta, então ele estava numa taquicardia monstro. Tá? Então, se ele já tinha uma arritmia de base, isso levou ele a ter uma fibrilação e, posteriormente, uma parada cardíaca. E o nome disso é morte súbita, ou mal súbito, ou alguns a chamam de morte por mal súbito. Então, antes de ficar aí falando sobre a vida dos outros, vai cuidar da sua vida e para de falar sobre o coração alheio. Então, se você não sabe o que o Thales tinha no coração, não vem falar que o camarada era drogado, beleza? Então, provavelmente, ou ele já tinha uma arritmia, ou ele tinha um problema congênito de base. Então, posteriormente, o laudo de necrópsia vai falar exatamente o que aconteceu com o coração dele. Porque não saiu nada no coração, como infarto, e nenhuma lesão cerebral. Então, se não havia uma lesão isquêmica no coração e nem uma lesão isquêmica no cérebro,
tem que ver exatamente o que estava acontecendo com o coração desse garoto, beleza? Então, quando você vê uma pessoa que morre do coração sem causa definida, provavelmente ela tinha algum problema, não foi detectado em exames, porque simplesmente a pessoa não fez exames e não sabia o que tinha, e o que havia ali era uma arritmia ou um defeito congênito no coração. Olha, eu posso arriscar você dizer que ele já estava sentindo alguma coisa antes de entrar no desfile. Tontura, vista preta, dor no peito, ou dor de barriga mesmo, alguma dor nessa região, que estava mostrando que tinha alguma coisa errada com o coração dele. E quando você comenta esse tipo de coisa com alguém, aí a pessoa fala, é pressão baixa, come uma coisinha aí, come um salzinho. Então provavelmente no caso dele não era, tá? Então levem sempre a sério as dores no peito, tontura e vista preta, porque não é brincadeira, e faça sempre um exame cardiológico para não ter esse problema que o Thales teve. Então a morte súbita é coisa séria, principalmente se você tem histórico familiar de doença cardíaca. Então, se você tem histórico familiar de parentes diretos que morreram do coração ou tem alguma doença do coração, procure um cardiologista e faça um eletrocardiograma. Para você entender bem assim a arritmia, entender como ela funciona de acordo com a sua idade, existe uma conta que a gente faz para determinar a chamada frequência cardíaca máxima, que é a famosa FC-Max. Que quando você vai fazer um teste ergométrico, né, um teste de esteira, teste de esforço cardíaco, eles vão monitorar o seu coração e você vai ficar lá na esteira correndo. E aí você vai perceber que quando você não aguenta mais esse esforço, você vai estar próximo da FC-Max. Então como que você faz essa conta? É super fácil. Você pega o número 220 e subtrai pela sua idade. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos. Então eu vou pegar 220, subtrair 40. Minha FC Max é de 180. Então quando eu faço um teste de esforço, como que vai ficar ali minha frequência cardíaca máxima? Quando eu estiver no esforço, quando esse número, né, nos meus batimentos cardíacos estiverem chegando perto de 180, provavelmente ou eu vou pedir para parar, ou se eu não pedir para parar e o médico vê que está chegando ali próximo de 180, ele interrompe o exame, tá? Por quê? Porque minha frequência cardíaca máxima é de cerca de 180 batimentos por minuto. Se eu fizer mais de 180 batimentos por minuto, pela minha idade, provavelmente eu posso entrar em fibrilação ventricular e posteriormente parada cardíaca. Isso é o que pode acontecer no esforço. Uma pessoa que já tem um defeito cardíaco de base ou uma arritmia, ela não precisa fazer um esforço para isso acontecer. Então, provavelmente o Thales, ele era formado em educação física, não sei se ele fazia muitos esportes, como que era a vida dele, como que era a alimentação dele, mas provavelmente ele já tinha uma alteração ali que mesmo que ele não fizesse uma atividade física, qualquer emoção forte, como é um desfile, pode gerar uma descarga adrenérgica violenta no coração dele, aí ele faz uma taquicardia muito forte, aí o coração entra em fibrilação e ele para. Então não necessariamente isso está atrelado aos esportes, beleza? Então isso pode acontecer o cara andando na rua ou mesmo dormindo. Então o nome disso é morte súbita, mal súbito ou morte por mal súbito, beleza? Se esse vídeo esclareceu alguma coisa para você, compartilha com a galera que você gosta para o pessoal não ficar espalhando fake news, beleza? Valeu por assistir esse vídeo e até a próxima.